E pessoal, vamos falar um pouquinho mais das musas, né? A partir desse livro aqui, que nós estamos conhecendo, estamos lendo, Antiga Musa, Arqueologia da Ficção, do Jacinto Lins Brandão. Qual é a função das musas? O poeta a invoca para fazer o seu canto, né? Proferir o seu canto. A função das musas, então, é a rememoração, né? Elas que viram tudo, elas rememoram esses acontecimentos e elas os transferem para o poeta para que ele cante. A palavra rememoração é aletheia, leté, negação do leté. Leté é esquecimento. Então, o não esquecimento. As musas dizem coisas que tiram do esquecimento o que aconteceu. Elas gloriam, honram Zeus, gloriam os heróis. O canto delas faz isso, tirando-os do esquecimento, né? Então a função delas principal é rememoração, né? Diferentemente das sereias, o canto delas não é... As sereias também oferecem isso para uma coisa parecida para o Ulisses, né? Falar dos que sofreram em Troia, falar do que sofreu o próprio Ulisses, né? Só que elas são o canto incessante, o canto que não tem fim, não tem um programa. Elas estão chamando Ulisses para passar para sair do âmbito dos homens, né, e entrar num âmbito em que ele vai ouvir a música delas eternamente. Ulisses, enquanto vivo, viu os heróis mortos, né, no pé das pedras, né, porque eles saíram do âmbito da vida, o âmbito dos homens, né, e sabe-se lá se eles estão ouvindo as músicas eternamente. As sereias são cantoras desregradas, né? As musas têm regra. As musas são filhas da memória com Zeus. E Zeus, ele regra, né? As musas, elas são uma mistura da lembrança com Zeus. Então elas têm também uma grande porção que é o ordenamento. Zeus, ele ordena o cosmos, atribuindo funções a cada coisa que compõe o cosmos, né? Então as musas, como filhas dele, também elas o canto delas faz as coisas saírem do esquecimento e ao sair do esquecimento as coisas tem um lugar no cosmos, né? E depois que elas fazem isso, elas param de cantar, né? Elas cumprem aquele programa ditado pelo poeta, né? Só que se a gente pegar o Hesíodo,
a teogonia, quando as musas o encontram, né? As musas o arrebatam. Elas dizem, né? Pastores agrestes, vis infâmias e ventres só. Sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Repara que sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos. Ela diz isso antes de dizer que elas sabem ouvir revelações. Antes de dizer que elas sabem ouvir revelações, elas dizem que sabem mentiras dizer símeis aos fatos. Ué, como é que elas que têm a função da rememoração, ao falarem das funções delas, elas dizem em primeiro lugar, sabemos mentiras dizer símeis aos fatos. Sabemos dizer coisas que representam a verdade, mas que não são. Elas disseram isso como... A primeira coisa que elas disseram da função delas foi essa. Estranho, né? Como pode aquelas que têm a função de rememorar ter a função de fingir que está rememorando? Dizer coisas simuladas, né? Dizer simulações de lembrança. Como pode, né? Tem uma contradição aí. A função das musas primordial, isso aí é uma hipótese do Jacinto Brandão, que eu acho bem plausível, não é rememorar. Aí é que está. É fazer o esquecimento. Causar o esquecimento. Porque olha só, tem uma outra passagem que também na teogonia, tá? Que elas dizem assim, logo também no começo, né? A elas, na Piéria, gerou, unida ao pai, Cronida, Zeus, memória, que nas colinas do Eleutero reinava, esquecimento dos males e pausa das preocupações. As musas, elas são esquecimento do quê? Dos males e pausa das preocupações. Quando você escuta um cantor, você relaxa, né? Você esquece suas preocupações, né? Imagina você naquela época escutando um rapsodo, né? Na situação em que se come, se bebe, né? Então se esquece o desejo de comer comida e bebida, e você começa a escutar aquele cantor e você se sente, primeira coisa, as doces palavras te tomam, né? E você esquece suas preocupações. Aí, à medida que o canto vai avançando, aí você relembra dos heróis, dos deuses, né? Mas então a primeira coisa, o que vem primeiro, não é o relembrar, é o esquecer as preocupações, as dores. Só que aí tem um detalhe a mais também. Ainda nessa mesma, que a gente pode tirar dessa mesma citação. Aliás, que o Jacinto tira dessas citações, né?
elas foram geradas pela memória, né? Mas elas não são só memória, elas foram misturadas com Zeus, né? Essa é uma mistura da memória com Zeus. E Zeus agora vai ter uma explicação do porquê que elas colocaram como a primeira função delas também, sabemos dizer mentiras símeis aos fatos. Sabemos causar o esquecimento, né? As musas, enquanto filhas também de Zeus, elas têm uma memória ardilosa. Elas têm um ardil. Porque Zeus, ele teve acho que foi do Jaato Ramo, né, quando comentou a teogonia, ele disse que o primeiro casamento dele foi com a Metis, né? A deusa da astúcia. E ele engoliu a Metis, né? Foi a única esposa com a que ele engoliu. E daí nasceu Atena. Mas ao engolir a Metis, Zeus se tornou Metíeta, o Zeus ardiloso. Então, e aí depois, eu não sei qual foi se ele casou com alguém antes de... Acho que não, depois ele casou com a Temis, né, que é da ordem. Mas na fila, né, está a memória. Então quando ele casou quando ele se uniu sexualmente com a memória, ele era o Zeus Metíeta. E então as musas, elas são também metíetas, elas são ardilosas, herdaram isso do pai. E qual é o ardil delas? Dizer mentiras símeis aos fatos. Elas dizem coisas que para um homem rude como um camponês, né? E elas censuram os camponeses, né? Nesse início da teogonia, os camponeses não conseguem discernir quando o canto está rememorando ou está dizendo uma mentira semelhante à rememoração. É uma falsa memória. Os homens não sabem discernir, porque os homens são ignorantes, né? A ignorância é não saber discernir a verdade da simulação da verdade, né? Portanto, eles também não sabem dizer o que é a mentira, né? As musas censuram o homem disso, quanto a isso. Eles são ignorantes. Resta a eles ouvir o canto que eu transmito. É um canto que está cheio de falsas lembranças, né? Mas quando nós queremos, nós sabemos também dizer verdadeiras lembranças, né? Então a gente está falando aí de alguns aspectos das musas, né? O canto dela é ordenado, não é um canto desordenado, como o das sereias. O canto delas a função dele é a rememoração, mas antes é o esquecimento dos males, é o relaxamento, né? É a tranquilidade. E tem também essa função do ardil, né? Do engano. Não tem uma separação muito clara para os homens que escutam os poemas entre o que é a falsa lembrança ou a lembrança simulada, né? E a lembrança mesmo, a rememoração mesmo. Não tem uma separação clara para os homens, né? Os homens leem, ouvem as histórias tomando essas coisas em conjunto, né?
Esse é o truque das musas. Elas sabem distinguir, né, a verdade da falsa verdade, mas os homens não. Enfim, mas cabe a eles apenas escutar as histórias, né? Tá bom? É só isso mesmo. Tá, obrigado.